A ciência venceu. Em que sentido a ciência venceu? Quando eu faço essa afirmação, eu só gostaria que você tivesse muito em consideração, levasse muito em consideração a delimitação da minha afirmação. A ciência venceu em que sentido? A ciência orienta a elite política no mundo inteiro. É nesse sentido que ela venceu. A elite acredita na ciência. Bolsonaro acredita na ciência. Veja, preste atenção. Como é que eu sei, como é que você sabe que Bolsonaro acredita na ciência? Ora, tudo que ele propagandeia, tudo que ele defende é contra a ciência, né? Então ele é contra as vacinas. Ele é contra de uma maneira, muitas vezes não muito frontal, mas ele é contra, é evidente, né? Por quê? Porque ele sabe que as vacinas efetivamente previnem doenças virais. Ele defende o uso da cloroquina. Por quê? Ele sabe que a cloroquina não funciona na Covid. Ele é contra lockdown, contra isolamento social. Por quê? Porque ele sabe pela ciência que o lockdown impede a propagação da doença. Ele agora, recentemente, vem indo contra o uso de máscara. Por quê? Porque ele sabe que a máscara protege. Ou seja, tudo que Bolsonaro fala é a mais completa admissão de que a ciência venceu. Ele espera uma conclusão científica e fala contra. Espera uma conclusão científica e fala contra. Espera uma conclusão científica e fala contra. O tempo inteiro isso. Ou seja, ele sabe que a ciência está certa. Só que a ciência não faz tudo. Tem uma série, não, perdão, é um filme muito bacana, né, radioativo, se eu não me engano, sobre Marie Curie, né, que ela descobriu a radioatividade, morreu inclusive por males. Ela era polonesa, se radicou na França, se casou com Pierre Curie, ambos depois, os restos mortais estão no Pantenon lá em Paris, né, inclusive estão, né, em cápsulas, né, de chumbo, né, por conta da radioatividade. Os escritos dela, né, foram guardados, estão todos protegidos em caixas de chumbo, né, por conta da radioatividade. E a radioatividade foi utilizada para o mal, foi utilizada com a construção de bombas atômicas, né, e para o bem, para curar, né. Eu suspeito e eu diria que a radioatividade, ela até hoje fez mais bem do que mal, né, em função das decisões que os homens tomaram em sua utilização. Então a ciência, ela pode ser utilizada para os dois lados, para fazer viver mais a radioatividade na cura de doenças, ou para fazer viver menos as bombas atômicas que mataram lá tantas pessoas em Hiroshima e Nagasaki. A ciência pode ser utilizada para evitar a Covid e a ciência pode ser utilizada para propagar mais a Covid. Isso depende da política. Isso depende do meu voto, do seu voto, do voto de nossos compatriotas brasileiros, depende do apoio que os governos têm, depende de outros fatores. Mas é muito interessante nós reconhecermos a vitória da ciência e, portanto, deste método, né? O que nós estamos diante, basicamente, é de um método que faz afirmações sobre a realidade, né? Veja só, existem diversas maneiras de nós abordarmos a realidade, de fazer afirmações sobre a realidade. A religião faz afirmações sobre a realidade, a filosofia faz afirmações sobre a realidade, a literatura, a ficção faz afirmações sobre a realidade. Existem várias maneiras, a arte faz afirmações sobre a realidade. E existem várias maneiras do ser humano se apropriar da realidade. A ciência é uma maneira específica de apropriação da realidade. Ela faz afirmações de causa e efeito, ela faz afirmações de descrição e ela testa essas afirmações diante de evidências empíricas. E como funciona isso daí? Tem testes melhores e piores, como tudo que o ser humano faz é sujeito a falhas. Tudo que existe na Terra, fora, evidentemente,
tudo que existe na Terra de conhecimento humano foi criado pelo ser humano, né? A religião foi criada pelo ser humano, a literatura foi criada, a ciência foi criada pelo ser humano, é criada e praticada. Então, portanto, tem falhas, né? Então a ciência, ela tem falhas, né? Só que a ciência tem um método para lidar com as falhas. Ela põe muita gente fazendo aquilo, né? E aí você cria um funil, né? Você tem muito cientista, tem coisas de todo tipo de qualidade, baixa qualidade, alta qualidade, e você cria um funil, né? E aí vão existir poucos estudos, né, que passam por como é que eu diria, né, por uma peneira, né, por uma avaliação muito rigorosa, poucos estudos de alta qualidade, né? E a ciência sempre vai avançar. Sempre haverá refutação. Tem Isaac Newton, que nós sabemos que as afirmações de Isaac Newton sobre a realidade perduraram por 200 anos. Quem é que foi que anulou Isaac Newton? Quem é que mostrou que Newton estava errado? Rigorosamente errado, tá? Você pode dizer, Newton, ele funciona para coisas macroscópicas da nossa realidade aqui, sim, mas ele é uma equação particular da teoria elaborada por Einstein. Talvez algum dia alguém diga, olha, Einstein é falseável, a princípio ele é falseável. Pode ser que tenha uma teoria que diga, olha, é melhor do que Einstein, dá mais conta da realidade do que Einstein. O que nós temos hoje de conhecimento científico sobre a pandemia, sobre o Covid, está estabelecido, não se discute, né? A discussão toda que está ocorrendo sobre isso não é científica, é uma discussão política. Não é científico você debater a cloroquina, é político, né? E por que as pessoas acreditam em Bolsonaro? Porque Bolsonaro é o seu líder. As pessoas se consideram lideradas por Bolsonaro. Então elas seguem algumas coisas, não tudo, né? Algumas coisas do que o líder fala, porque existe a necessidade do pertencimento ao grupo, né? As pessoas que são bolsonaristas convivem mais entre si, as pessoas que são anti-bolsonaristas também. E como elas convivem mais entre si, elas acabam nutrindo crenças comuns, né? Para você pertencer àquela tribo, àquele grupo, você tem que ter crenças comuns. Então você diz, olha, sabe, esse pessoal aí está dizendo que a cloroquina não funciona, não é bem assim, isso é polêmico na ciência. Polêmico não é, né? Mas a pessoa professa essa crença por outra razão, né? Porque ela quer pertencer àquele grupo, né? E muitas vezes a pessoa, isso já é um outro fenômeno, é um fenômeno psicológico, cognitivo, que a ciência mapeou, diga-se de passagem, tá? E isso pode prejudicar a pessoa? Claro que sim, né? Mas é assim que o mundo funciona. É muito difícil você mudar isto. Veja o que aconteceu no caso norte-americano, né? O Trump fez a campanha sem máscara, contra a máscara. E isso se tornou uma divisão. Tem pesquisa nos Estados Unidos. Os republicanos, quem se identifica nos Estados Unidos tem isso. Você pergunta na pesquisa, você é republicano ou democrata? As pessoas se identificam. Eu sou democrata, sou republicano, sou independente. São as três identificações. Os democratas, sua grande maioria, utilizam máscaras. Os republicanos, em sua grande maioria, não utilizam máscaras. E os independentes ficam ali a meio caminho. Os independentes, a maioria utiliza máscara, mas não como os democratas, tá? Então tem essa divisão. Isso é pertencer ao grupo, né? Isso é importante. As pessoas, o ser humano é um ser gregário. O ser humano ele sempre pertenceu e sempre vai procurar o pertencimento a determinados grupos, a sua família, né, a grupos de trabalho, grupos de crença, né, crença religiosa. E a política tem pontos de contato com a religião. Não tem a menor dúvida disso, né? Tem uma literatura imensa, científica, mostrando os pontos de contato da política com a religião. A crença em coisas mágicas. Na política existe muito a crença em coisas mágicas. É diferente da ciência. A ciência, ela questiona o tempo inteiro qualquer afirmação que não tenha base nas evidências empíricas. Por isso que a ciência, para a ciência, por exemplo, não há milagre. Por quê? Né? O conceito de milagre não se aplica à ciência. Porque o que hoje
é milagre, pode ser que daqui a 10, 20, 30, 100 anos seja explicado pela ciência. Né? Com Newton, o que não era explicado por Newton era milagre. Aí veio Einstein e disse, olha, isso não era milagre, tem uma teoria que explica. Então deixou de ser milagre. Por isso que o conceito de milagre não existe para a ciência. É algo que hoje não tem explicação, mas que pode vir a ter explicação científica no futuro. Era isso. A ciência venceu. A elite política brasileira acredita na ciência. Um grande abraço. Fique aqui no canal, comente os vídeos, traga mais gente. Eu agradeço você estar aqui comigo e eu tenho certeza que muitos aqui já trouxeram novos adeptos aí para esse canal do YouTube, que você sabe, é um canal de análise, não é um canal de posicionamento político.